Graça e paz, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo para o grupo Intercessores. E aqui eu estou com uma pergunta que me mandaram lá de Campina Grande, perguntando o seguinte: o que é hostes espirituais da maldade? Que lá em Efésios, capítulo 6, versos 11 e 12. Eu vou ler esse texto e para a gente entender melhor. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em primeiro lugar, eu gostaria de responder essa pergunta, mas eu gostaria de responder ela lendo esse texto de Efésios 12 e também mencionando um texto para que houvesse uma interpretação melhor das pessoas que estão vendo esse vídeo, lá em Êxodo capítulo 12, o verso 13, que diz assim: o sangue, porém, será para vós um sinal das casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Então, meus amigos e irmãos, eu gostaria de explicar hostes espirituais da maldade da seguinte forma. Entenda comigo que um estado, ele tem o seu governador. Ou o Brasil tem o seu presidente. E nesse estado ou nesse país, o presidente ele senta-se em uma grande mesa, ao redor de uma grande mesa, e ali ele reúne todos os seus secretários, os ministros, cada um segundo a sua função. E para pessoas que pensavam que o inferno, ou pensam que o inferno é algo desorganizado, eu gostaria que vocês tirassem isso da cabeça, tirassem isso da mente e entendessem que o inferno é altamente organizado. Eu não estou aqui fazendo apologia ao diabo, nem muito menos ao inferno. Eu estou dizendo que o reino das trevas é um reino organizado. Então, como eu falei de início, o presidente ou o governador de um estado e um país, ele reúne aqueles seus secretários, aqueles seus ministros, e ele começa a dar ordem a cada um. E diz o seguinte: você vai cuidar das finanças, você vai cuidar do urbanismo, você vai cuidar da coletoria, você vai cuidar de obras, você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, enfim. Cada um tem uma função específica. E no reino das trevas, existe cada função, uma função específica para os demônios. Não existe aquela questão de que todos os demônios fazem a mesma coisa. No reino das trevas, os demônios eles têm funções específicas. Então, o que é que eu quero dizer? Quando a Bíblia fala em hostes espirituais da maldade, não está falando nada mais, nada menos do que em demônios. Agora, demônios que agem embaixo de ordem para o mal. Vou explicar. Esse texto que nós lemos lá de Êxodo capítulo 12, verso 13, ele diz o seguinte: ele fala sobre a última praga que houve no Egito, que foi a morte dos primogênitos, os primeiros, ou o primeiro filho de uma família, se não existisse, se não fosse o sangue que foi aspergido nos umbrais das portas, a Bíblia diz que o anjo da morte iria passar meia-noite sobre as casas no Egito. E onde não estivesse, nos umbrais das portas, esse sangue de um cordeiro imolado,
de um sacrifício a Deus, o anjo da morte iria entrar e iria matar o primogênito de cada família. E aonde eu quero chegar? Para que você possa entender a resposta. Do mesmo modo que os secretários de um governador ou os ministros de um presidente da República, eles têm funções específicas, o diabo, Satanás, ele é o chefe geral do inferno. E os demônios são seus assessores. E cada demônio desse tem uma função específica. Cada demônio exerce uma função de acordo com as ordens do seu chefe, no caso, Satanás. E esse texto que nós lemos em Êxodo 12, eu quero explicar a você da seguinte forma. Nós, eu e você, só estamos vivos hoje por causa do sangue de Cristo. Por isso que eu quero deixar um recado aqui para você, meu amigo, que está me vendo e ouvindo, que hoje encontra-se numa situação de estar desviado da igreja, afastado da igreja, por algum motivo, não sei se adultério, prostituição, não sei, mas por algum motivo você se afastou da igreja, se afastou dos caminhos de Deus, eu gostaria de te dizer, tenha cuidado, porque o sangue é justamente o sinal de que você tem um compromisso, uma aliança com Deus. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é o sinal de que você é uma nova criatura. O sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, ele é o sinal de que você é filho de Deus. Então eu quero dizer a você o seguinte: hostes espirituais da maldade são demônios que estão debaixo das ordens de Satanás. Então, quando você ou eu estamos fazendo alguma coisa para o benefício do reino de Deus aqui na terra, Satanás, ele senta-se, eu vou conjecturar para você poder entender, ele senta-se em uma mesa, reúne seus demônios e diz o seguinte: olha, Davi Pérez está querendo evangelizar alguém. Ou Davi Pérez está mudando de vida. Davi Pérez, ele bebia, Davi Pérez, ele se prostituía, Davi Pérez, ele usava drogas. E eu estou notando que ele quer partir para o lado da coisa correta. Então vem cá. Hoste espiritual da maldade. Demônio. Você que cuida de prostituição, coloca uma mulher para atrair Davi Pérez para que ele caia em adultério ou em prostituição. Demônio, você que causa problemas e dificuldades financeiras, você vai lá e coloca um problema e uma dificuldade financeira para tirar o foco de Davi Pérez, para que ele não entenda a palavra de Deus, para que ele não pregue a palavra de Deus, para que ele não fale das grandezas de Deus e o foco dele seja tirado através disso. Aqueles demônios que cuidam de acidentes. Existem demônios que cuidam de acidentes. Davi Pérez está querendo servir ao Eterno. Davi Pérez está querendo servir ao Deus Todo-Poderoso. Então vamos fazer o seguinte: demônio que cuida de acidente, interdita uma estrada, dá um jeito de tirar o freio do carro dele, dá um jeito de uma roda saltar, porque a gente vai ter de matar esse camarada, e esse camarada vai ter de vir para cá sem compromisso com Deus, porque quando o homem não tem compromisso com Deus, o homem corre um grande risco de ir para o inferno. Então, hostes espirituais da maldade é justamente demônios que estão a serviço de Satanás para provocar o afastamento do homem em relação a Deus. Mas, eu gostaria de deixar bem claro, quando eles se aproximam de mim e de você, e que eles veem o sangue, e que eles veem a marca do sangue de Cristo,
e que eles veem o compromisso com Cristo, e que eles veem que Cristo morreu na cruz do Calvário e você um dia aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida, a coisa é diferente. Eu gostaria de dizer algo para você que está afastado do Evangelho. Volte para Cristo. Volte para a igreja. Volte para um relacionamento sério com Deus. Porque o sangue vai voltar a ser um sinal nos umbrais das portas da tua casa, que é a tua vida. E quando qualquer hoste espiritual da maldade se aproximar de você, ela pode até se aproximar, mas ela não vai ter poder algum sobre você, porque ela vai ver a marca do sangue de Cristo, que é o sangue que nos purifica de todo pecado. Então, quando a hoste espiritual da maldade se aproxima e olha e vê e diz, tem sangue, ela não entra, ela não mata. Se você estiver em um determinado veículo, um determinado coletivo, e que irá acontecer o acidente, e que uma hoste espiritual da maldade irá provocar aquele acidente, mas você está ali dentro, e você tem o sangue de Cristo nos umbrais das suas portas, que é a sua vida, aquela hoste espiritual da maldade, ela vai tentar. Porém, o sangue de Cristo, que está na sua vida, que está nos umbrais das portas, irá fazer com que aquela hoste espiritual da maldade, com que o anjo da morte não se aproxime de você. Então, meu prezado irmão, meu prezado amigo que me fez a pergunta, hoste espiritual da maldade é justamente, são demônios que estão debaixo das ordens de Satanás para afastar ou para promover o afastamento do homem em relação a Deus. Isso em qualquer tipo de situação. Financeira, adultério, prostituição, fornicação, roubo, enfim, tudo que desagrada a Deus. Existem agentes de Satanás prontos para trabalharem em prol do seu afastamento com relação a Deus. Então, meu prezado irmão, meu prezado amigo, você que aceitou Cristo como Salvador de sua vida, você que tem um compromisso com Cristo e por algum motivo está afastado da igreja, volte aos caminhos de Deus. Você, meu amigo, que nunca teve uma experiência com Cristo, nunca aceitou Jesus como Salvador de sua vida, aceite, porque a partir do momento que você aceitar, a partir do momento que você voltar, o sangue estará aspergido nos umbrais das portas e você terá comunhão com Deus, e as hostes espirituais da maldade, que poderão estar querendo promover algum tipo de desânimo, algum tipo de tragédia, algum tipo de coisa que venha te afastar dos caminhos de Deus, ou que venha te esfriar nos caminhos do Evangelho, ou venha te afastar do caminho de Deus, ela não vai conseguir. Porque assim que ela vê, assim que ela chegar, ela vai ver o sangue aspergido na tua vida. Então, que Deus possa nos abençoar. Espero que eu possa ter respondido a sua pergunta. Hostes espirituais da maldade são demônios que estão a serviço de Satanás para atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Então, meu prezado irmão e amigo, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome dele, e que Deus nos abençoe.